sumi, né? Sumi o problema de saúde, gente. Eu, infelizmente, tô com um problema muito grave, já vinha falando com vocês, né? Tô com um problema no intestino. Infelizmente, terça-feira eu vou ter que fazer 2 exames, onde eu vou ter que estar sedada. Aí eles vão pegar um tubo e vão passar pelo intestino todo, vão pegar um pedaço do intestino, vão olhar como é que tá lá dentro, vão mandar para biópsia. Gente, eu falo pra você, pensa numa coisa horrível. Eu sempre fui uma pessoa que, para fazer o número 2, sempre foi muito difícil. Ainda mais quando eu ficava ansiosa, nervosa, sempre tomando laxante, sabe? E aí começou a doer demais. Umas dores assim, gente, que minha barriga inchava. Parecia que eu tava de 10 meses com criança. Muita dor. Você sabe o que é? Saindo pra fora. Aí eu fui ao médico particular. O médico olhou, falou assim que eu teria que fazer esses 2 exames aí, eu tenho que ser sedada. Vai ser umas 2h30, 3 horas de sedação. Não sei, né, gente? A gente não tem apego à vida e sabe que Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o momento certo de nos retirar daqui da vida. Às vezes até Ele tira pra gente não ver coisas assim piores futuramente, né? Ou muitas vezes, igual eu já pedi mesmo, porque na hora da raiva, na hora do nervoso, na hora da decepção, você fala, por que eu tô aqui? Eu sempre fui chifruda, sempre me decepcionaram, nunca fui amada de verdade, nunca fui querida de verdade. Sempre as pessoas queriam alguma coisa em troca. Tô com um negócio, alguma coisa em troca, né? Do que fazia por você, igual eu precisei mesmo de uma carona para ir na cidade vizinha e nesse médico. Depois eu precisei da carona de novo para voltar lá para ver como é que era, porque tem um preparo. Eu não sei se eu vou conseguir ler segunda e terça para vocês, porque tem que ir no banheiro toda hora, tem que limpar tudo até terça-feira e é 3 horas da tarde, mas eu vou fazer de tudo, porque Deus é acima de todas as coisas. Ele sabe o que faz, Ele sabe o momento certo de tudo acontecer. E se Ele permitiu que isso acontecesse comigo, é porque Ele sabe o que Ele vai fazer e uma lição para mim. Gente, não vou operar, vai ser exames, infelizmente, tá doendo demais. Pensa numa dor assim, que dói, que você quer chorar, que você assim, não pode sentar, que dói. É uma dor muito dolorida, eu vou falar pra você, uma dor assim que você não tem nem vontade de comer, dá até enjoo de tanta dor. Eu não, sinceramente, quem falar com você que tem esse problema aí, pode ficar mesmo orando para a vida dessa pessoa, porque, infelizmente, é muito dolorido, é muito dolorido. Só de você querer fazer o número 2 e não passar por aquele canal, dói. E fica um negócio pra fora que dói. Você não pode sentar, você anda, se encosta, dói. Então, assim, vamos ver o que o médico vai falar, né? Vamos ver o que Deus vai fazer aí, porque, na verdade, primeiramente é Deus, depois, segundo nós vamos entregar na mão do Dr. Luiz, né? Que é ele que vai fazer o exame e vamos ver o que Deus vai fazer. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, né? Para nascer, para viver, para ganhar alguma coisa, para perder, para ser amada, não ser amada, ser querida, não ser querida, para decepcionar, ser decepcionada, né? Tudo tem sua hora. E Deus sabe de todas as coisas. Então, eu peço perdão, tô sentindo dor ainda, mas é minha vizinha, ela mandou eu comprar uma outra pomada que é bem melhor. Tô sentindo dor? Tô sentindo dor. Mas dá para eu conversar com vocês, porque antes a dor estava intensa, vai me dando febre, de tanta dor, vai me dando febre, que é uma infecção, né, no intestino, é uma infecção. Então, assim, vai dando febre, você vai ficando fraco, não tem vontade de comer. Hoje, gente, fez muito calor. Ontem fez um calor extremo. Mas hoje, ó, Deus mandou um ventinho. Acho que não dá pra fazer, não. Tem um ventinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Tem um passarinho ali. Olha o céu de Deus, olha as nuvens de Deus, os passarinhos de Deus. Hoje Deus tá mandando um ventinho agora à tarde, um tempinho, parece que é de chuva, mas não vamos ficar muito alegres não, porque Deus pode mudar de ideia a qualquer momento, né? Ele refrescando é o que interessa, porque o calor, a sensação térmica de 600 graus, até acredito,
por eu ficar lá no brechó, por muito tempo sentada, que deu isso pra mim. É aquele negócio que a pessoa fica sentada e diz, não senta no lugar quente não, porque pode dar em você. Dá mesmo, gente. Então, nós vamos ler aqui 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. A Crônicas está onde, Luciana? A Crônicas está no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. Nós não chegamos ainda no Novo Testamento, não, onde Jesus está vindo, né? Nós estamos em 1 Crônicas, versículo 12. Vamos aprender mais de Deus, quais os sentimentos que Deus tem. Eu falei para vocês assim que Deus fica irado. Irado, gente, é com raiva, uma ira. Deus fica decepcionado. Deus quis exterminar o povo de Israel várias vezes. Os profetas que conversaram com Deus, aqueles que conversavam com Deus. Deus mata, Deus deixa você viver por um tempo mais. Eu me lembrei que uma vez em 2008, 2007, acredito que seja 2007, eu tive problema renal. Porque eu tenho um problema renal, insuficiência renal de um rim, o rim direito. E eu tive que fazer, acho que 3 cirurgias, né? Todas particulares, porque o SUS, você sabe, né? Não ajudava, porque as cirurgias eram caras. E aí, graças a Deus que eu sou pão dura, e eu sei que uma hora a gente pode adoecer. Então, assim, em vez de gastar com bens materiais, gastar com um médico bom para sua vida é bem melhor, né? Ficar esperando em fila aí. Aí, claro que se for de acontecer, vai acontecer com um particular ou com outro que não é. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, eu tive problemas renais aí, insuficiência renal grave, uma bactéria chamada Escherichia coli no meu rim. Então, assim, infelizmente, eu fui no médico há pouco tempo, eu falei com vocês, eu estava com essa mesma bactéria de novo, que é de sujeira, né? Acredito que seja por causa do meu intestino preso. E quando eu tomo remédio, gente, atinge o meu rim. Dói. E dor renal, gente, é a pior coisa que existe. Dor renal, tô sentindo assim, uma alergia, sabe? Comecei a tomar um medicamento que o médico pediu. Eu tô reparando assim que eu tô assim, às vezes o nariz fica entupido. Mas não sei se é isso. Então vamos à 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Estes são os que se juntaram ao rei Davi no lugar chamado Ziclag, no tempo em que o rei Davi não podia ir e não podia vir livremente por causa do rei Saul, que o rei Saul ficou sabendo. Ele ficou assim, sabendo assim. Ele desconfiou que Deus tinha ungido Davi, que Deus estava com Davi, ajudando Davi, porque um menino tão raquítico, um menino pequeno, com uma pedra matar um gigante. Então ele falou assim, não, todas as guerras ele ganha, Deus está com ele. Então Saul ficou enciumado, orgulhoso, então ele queria exterminar Davi, e Davi teve que fugir de Saul. Antes, quando ele não tinha prestado atenção, que todas as guerras ele ganhava, que o gigante, ele, né, foi exterminado o gigante através de uma pedra. Ele não, quando ele caiu em si, antes ele gostava do rei Davi, do Davi. Depois que ele viu que Deus poderia estar ali alimentando Davi com o poder dele, Saul ficou irado, porque Saul foi o primeiro rei que Deus colocou como ser humano no mundo. Deus ungiu Saul como rei, mas Saul era muito orgulhoso, muito ciumento, queria assim se exaltar, e tem muita gente assim, né? Então ele ficou, Davi teve que fugir dele. Jonatã, que era filho de Saul, gostava muito de Davi, eles eram muito amigos, até ajudava o Davi, que ainda não era rei, porque Saul, para um rei entrar, o outro tem que deitar com os antepassados dele, né? Mas o rei Davi, por mais que Saul quisesse pegar ele para exterminá-lo por causa do poder, porque quantas pessoas pisam nos outros por causa de poder, ele gostava de Saul, gostava de Jonatã, né? Então, vamos aí ao capítulo 12, versículo 1. Estes são os que se juntaram ao rei Davi no lugar chamado Ziglag, no tempo em que o rei Davi não podia nem ir e nem vir livremente por causa de Saul, o rei Saul, primeiro rei ser humano,
que Deus ungiu, porque o povo pediu, não é porque Deus quis, não. O povo de Israel, israelita e israelense pediram. Filho de Quis, Saul era filho de um homem chamado Quis. Eles estavam entre os guerreiros valentes que o ajudavam nas batalhas. Versículo 2. Eram arqueiros que usavam tanto a mão direita, usava as duas mãos, a direita e a esquerda, para tirar pedras com a funda e flechas com arco. Eram irmãos de Saul, benjaminitas, da família de Benjamim, o irmão mais novo de José do Egito. Versículo 3. O chefe chamava-se Aiezer, junto com um chefe chamado Joás, ambos filhos de um homem chamado Semá. Semá era gibeatita, ele morava em Gibeão. Haviam também Gesiel, uma pessoa chamada Gesiel, e uma pessoa chamada Pelete, filhos de Asmavete, filho de Beraca, Jeú, o Anatotita. Versículo 4. Ismaías, o Gibeonita, um dos 30 guerreiros valentes e chefe deles, Jeremias, é um nome, tem muito Jeremias, né? Jaziel, Joanã, Josabade, o Gederativa, versículo 5. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, o Aritita. Versículo 6. Eucana também era uma pessoa. É só chamar o nome do seu filho de Eucana. Eucana, Isias é o nome de uma pessoa, Isias. Azarel também é o nome de uma pessoa. Joezer e Jazobeão, os coraitas. Será que é descendente de Corã? Coral. Versículo 7. E Joela também é uma pessoa. Joela, pessoa chamada Joela, vem cá fazendo um favor. E Zebadias, filho de Jeurão de Gedor. Versículo 8. Alguns dos Gaditas, acho que é filho de Gades, morava em Gades, passaram para o lado do rei Davi, no refúgio, lá no deserto, onde o rei Davi estava fugindo do rei Saul para não exterminar ele. Eram guerreiros valentes, soldados treinados para a guerra, armados com escudo grande e com uma lança. O rosto deles era como o rosto de leões, e eles se moviam com a rapidez de gazelas sobre os montes. Nossa, eles tinham poder, né? Versículo 9. Ezé era o nome de uma pessoa, era o chefe. Obadias era o segundo chefe. Eliabe era o terceiro chefe. Versículo 10. Mismana, o quarto chefe. Jeremias, o quinto chefe. Versículo 11. Atai, o sexto chefe. Eliel, o sétimo chefe. Versículo 12. Joanã, o oitavo chefe. Eusabade, o nono chefe. Versículo 13. Jeremias, o 10º chefe. Maquibanai, o 11º chefe. Versículo 14. Esses eram os gaditas, moravam em Gades, chefe do exército. O menor valia por 100, a menor pessoa valia por 100, e a menor pessoa valia por 1000. Versículo 15. Essas pessoas que eu acabei de falar, o nome deles, estavam atravessando o Rio Jordão no primeiro mês, quando o Rio Jordão transborda suas margens, e expulsaram todos que moravam nas baixadas do Rio Jordão, ao leste e ao oeste do Rio Jordão. Versículo 16. Alguns dos homens de Benjamim e de Judá também foram ao rei Davi no seu refúgio. Versículo 17. O rei Davi saiu então ao encontro dessas pessoas aí, dos homens de Benjamim e de Judá, e disse: se vocês, homens de Benjamim e de Judá, se vocês vieram em paz para me ajudar, para mim, Davi, estou disposto a recebê-los, tá? Como aliados. Mas se foi para me trair, quanta gente trai a gente, né? E embora me trair e me entregar aos meus inimigos, que é Saul, que queria pegar ele, embora as minhas mãos não tenham feito nenhum mal, que o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, veja isso que vocês estão fazendo, porque Deus vê todas as coisas. Então, se eles fossem com infidelidade, aquela pessoa que te abraça, mas quer te matar, que deseja mal para você, que tem inveja de você, então Deus vê tudo isso. Então, o Davi, que Deus já tinha ungido ele, mas enquanto Saul não adormecesse com os antepassados, ele não poderia ser rei.
mas ele já era ungido, ele era o segundo rei ser humano. Deus não queria ter rei ser humano, mas o povo de Israel, israelitas, israelenses pediram, né? Mas se foi para me trair, disse o rei Davi, e me entregar aos meus inimigos, quantas pessoas que fingem que são suas amigas, pega da sua boca para levar lá para os outros, né? Embora as minhas mãos não tenham feito nenhum mal, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e faça justiça. Aqui está no versículo 17 do capítulo 12 de 1 Crônicas. Então quer dizer que Deus é justiceiro, sim. 1 Crônicas, versículo 12, capítulo 17, diz que Deus é justiceiro. Versículo 18. Então, o Espírito veio sobre uma pessoa chamada Amassai, que era chefe de 30 soldados. E ele disse, o Espírito de quem? De Deus, gente, Pai de Jesus. Nós somos seus, ó Davi. Estamos com você, ó filho de Jessé. Que Davi era o filho mais novo de Jessé. Que a paz esteja com você, Davi, e haja paz com aqueles que o ajudam, pois o seu Deus o está ajudando, levando essas pessoas aí, ó, os pessoal de Benjamim e de Judá, para te ajudar contra o seu inimigo, que é o rei Saul. Então o rei Davi os recebeu e o designou como chefe de tropas. Versículo 19. Alguns homens de Manassés também desertaram para o lado do rei Davi, quando o rei Davi foi com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Mas Davi não ajudou os filisteus, porque os filisteus cultuam outro Deus, não Deus Pai de Jesus, porque os governantes dos filisteus, depois de se aconselharem, fazer uma reunião entre eles, mandaram o rei Davi embora, dizendo, o Davi desertará para o lado do rei Saul, o senhor dele, e isso custará nossas cabeças. Ele já foi, né, amigo dele, vai continuar sendo, eu não acredito não. A gente tem que abrir os olhos mesmo, né, gente, tem que ficar com o olho aberto em tudo na vida, né, porque às vezes a pessoa passa a perna na gente. Então, versículo 20. Esses foram os homens de Manassés que desertaram para o lado do rei Davi, quando o rei Davi chegou ao lugar chamado Ziglag. O nome é Adiná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de 1000 em Manassés. Se você quiser colocar o nome da sua criança, sua amiga quiser colocar o nome da criança, desses nomes aqui, ó. Versículo 21. Eles ajudaram o Davi, que seria o próximo rei, contra o bando de saqueadores. O que é saqueador? Pessoa que rouba, né? Pois todos eles eram guerreiros, valentes e corajosos, e se tornaram chefe no exército do Davi. Versículo 22. Dia após dia chegavam mais homens para ajudar Davi, ungido de Deus, até que o seu acampamento do Davi se tornou grande com o acampamento de Deus. Porque Deus estava com Davi o tempo todo, sabendo que, por causa da arrogância do rei Saul, de saber que ele gostava dele antes, mas quando viu que ele tinha poder de Deus, que poderia tirar o trono dele. Quantas pessoas têm inveja de você? Porque quando você está ali, na miséria, reclamando, a pessoa está ali sorrindo por trás e você não sabe. Mas quando você mostra que você está feliz, que você está bem com a vida, bem de saúde, a pessoa, ela fica triste. Isso é inveja. É não querer que você tenha nada, entendeu? E aí vamos... Versículo 23. Este é o número dos chefes dos homens armados para a guerra que foram até o ungido de Deus Davi, no lugar chamado Hebron, a fim de transferir para o rei, Davi, o reinado que era de Saul antes, mas por causa do orgulho, da inveja, dos ciúmes, de se achar melhor do que todo mundo, Deus tirou dele e pegou Davi. E mandou o profeta ungir Davi. Versículo 24. Havia 6.800 homens de Judá, equipados com escudo grande e com uma lança, armados para a guerra. Versículo 25. Dos simeonitas, havia 7.100 guerreiros, valentes e corajosos. Versículo 6. Dos levitas, lembra os levitas, filhos de Levi, descendentes de Levi? Havia 4.600 homens. Versículo 27. Joiada é o nome da pessoa, Jeoiada.
era o líder dos filhos de Arão, Arão, irmão de Moisés. E com ele havia 3.700 homens. Versículo 28. Bem como o nome de um era Zadok, que era um jovem valente, era um jovem corajoso, Zadok, com 22 chefes da sua casa paterna. Zadok levou os parentes dele também. Versículo 29. Dos benjaminitas, que é descendente do mesmo sangue de Benjamim, irmão do José do Egito, irmãos de Saul. O rei Saul havia 3.000 homens, e a maior parte deles anteriormente defendia os interesses da casa do rei Saul. Versículo 30. Anteriormente, né? Hoje a pessoa pode ser sua amiga, mas depois ela pode deixar de ser. Versículo 30. Dos efraimitas havia 20.800 homens valentes e corajosos, homens de fama nas suas casas paternas. Versículo 31. Da meia tribo de Manassés havia 18.000 homens que tinham sido designados por nome para ir até o rei Davi e fazê-lo rei, porque ele foi ungido pelo profeta. Só que Deus mandava lá, agora você vai fazer ele rei. Versículo 32. Da tribo de Issacar é uma pessoa, tá? Issacar é o nome de uma pessoa. Havia 200 chefes, homens que tinham entendimento dos tempos e que sabiam como Israel devia agir. Todos os seus irmãos estavam sob o comando desses homens aqui, o chefe de Issacar. Versículo 33. Da tribo de Zebulão, é o nome de uma pessoa, havia 50.000 homens que podiam servir no exército em formação de batalha, com todas as suas armas de guerra, e todos apoiavam o ungido de Deus Davi com plena lealdade. Versículo 34. Da tribo de Naphtali havia 1.000 chefes, com 37.000 homens armados, com um escudo bem grande e com uma lança também. Versículo 35. Dos danitas, danitas é de Dan, deve ser parente de Dan. Deve ser parente de Dan. Os que podiam sair em formação de batalha eram 28.600 homens. Versículo 36. Da tribo de Asser, é o nome de uma pessoa, Asser, os que podiam servir no exército em formação de batalha eram 40.000 homens. Gente, é muita gente. Pensou 40.000 homens? Versículo 37. Do outro lado do rio Jordão, os Rubenitas. Por que Rubenitas? Porque é descendente de Ruben, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Por isso que esse pessoal que está lutando na guerra chama-se Israel, israelita, israelense, porque eles têm o sangue de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Versículo 35. Dos danitas, os que podiam sair em formação de batalha, 28.600 homens. Versículo 36. Da tribo de Assé, os que podiam servir no exército em formação de batalha eram 4.000 homens. 40.000 homens. 40.000. Versículo 37. Do outro lado do rio Jordão, dos Rubenitas, descendente de Ruben, dos Gaditas de Gades e da meia tribo de Manassés, havia 120.000 soldados equipados com todo tipo de armas de guerra. Versículo 38. Todos esses eram homens de guerra que se apresentavam para a linha da batalha. Eles foram ao lugar chamado Hebrom, com o coração decidido a fazer o ungido de Deus Davi rei sobre todo o povo de Israel, israelense e israelita. E todos os outros israelitas também estavam unidos no desejo de fazer o rei Davi como rei, ungido de Deus. Deus já tinha ungido ele há muito tempo, antes dele matar o gigante. Versículo 39. E eles ficaram 3 dias com Davi, ungido de Deus, o segundo rei ser humano, comendo e bebendo, pois os seus irmãos tinham feito preparativos para eles. Versículo 40. Além disso, os que moravam perto deles, e até mesmo os que moravam longe deles, como o nome Issacar, um que morava longe, Zebulão também morava longe, Naphtali morava longe, trouxeram jumentos, trouxeram também camelos, trouxeram mulas, trouxeram bois carregados de mantimentos, como farinha, tortas, torta de figos prensadas e passas, vinho e azeite. Aí ama azeite. Trouxeram também
grande quantidade de bois e de ovelhas, pois havia alegria diante do povo de Israel. Deus abençoe você.